A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023 e agora, na lição número 12, vamos falar de um tema muito importante. O que é a igreja? O que de fato significa ser a igreja? Sabemos que tem várias visões por aí do que significa a igreja e nós temos que evitar alguns extremos. Por exemplo, alguns vão dizer que a instituição em si é a igreja. No caso, a Igreja Católica vai reivindicar isso aí, né? Ela vai dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Cristo, a instituição. E só tem salvação se você pertencer a esta instituição. Então eu acho isso muito problemático. Pode ser que uma ou outra igreja evangélica também vai defender essa ideia, mas não é a visão geral das igrejas evangélicas. A gente não vai muito por esse lado, pelo menos eu vou falar aqui pela Assembleia de Deus. A gente entende que a instituição ela não pode ser a Igreja de Cristo. Por outro lado, a gente tem outro extremo, que é quando uma pessoa diz que ela individualmente é a igreja. Então tem muitos que vão defender essa ideia. Não, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, então eu sou a igreja. Quem tem esse pensamento geralmente não gosta de frequentar um templo, uma denominação, não gosta de se reunir com os irmãos, porque acredita que ele mesmo é a igreja. Eu também não concordo com isso, o escritor da revista que não concorda com essa ideia, porque assim, a maioria dos teólogos vão entender que a igreja, ela é a reunião de todos os salvos em Cristo Jesus, é uma comunidade. Então, eu individualmente não sou igreja, mas quando eu participo do corpo de Cristo, da reunião de todos os salvos, aí sim, eu me torno igreja, mas não individualmente, mas nesse conjunto, algo como um todo. Então é esse tema que nós vamos tratar aqui nessa aula. Eu convido você a assistir essa aula até o final, porque eu vou passar em cada tópico e subtópico da lição explicando em detalhes aqui qual é o papel da igreja. A igreja, ela defende o evangelho, ela guarda a verdade, ela é a defensora da verdade do evangelho. Nós que pertencemos ao corpo de Cristo, que fazemos parte da igreja, nós temos a responsabilidade de ensinar e pregar para que mais pessoas possam participar também do corpo de Cristo como igreja. Então a gente tem que mostrar aí para o mundo, né, que nós temos algo diferente, que nós defendemos algo que é superior a qualquer ideologia humana. A gente estudou aqui várias ideologias, vários pensamentos da cosmovisão secular, e nós temos que mostrar que o que a igreja defende é superior a tudo isso, é superior a qualquer ideia mundana. Então a igreja é a guardiã da verdade, então ela tem que pregar o evangelho e mostrar, apresentar Cristo ao mundo. Então essa lição é uma lição muito boa, muito prática. Eu convido você a assistir essa aula até o final. Nós vamos passar aqui por cada tópico e subtópico usando o slide em PowerPoint, o slide do EBD em Foco, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado. Você vai ter muito mais tempo para estudar quando você tem o slide pronto. Nós temos uma equipe qualificada que trabalha toda semana para disponibilizar esse material, fazer atendimento no WhatsApp, material gratuito, material da assinatura, algo de excelência mesmo. Então, assim, se você fizer a assinatura do EBD em Foco, vai ter acesso aos slides de adultos e jovens, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Eu vou mostrar aqui rapidinho a nossa novidade dos sermões em PDF. Nós fizemos uma atualização no site. Eu vou mostrar aqui, ó, só para você entender. Se você entrar no site do EBD em Foco, sem fazer cadastro, sem fazer assinatura, você já tem um monte de conteúdo, muito conteúdo mesmo. Aí você clica aqui em estudos e sermões em PDF. Eu acho que o mouse não está aparecendo aí, mas não se preocupe. Quando você clica em sermões em PDF, vai aparecer aqui alguns sermões. Então eu disponibilizei esses sermões aqui gratuitamente. São sermões de excelência que você clica, por exemplo, aqui, ó, clica, e aí vem e faz o download aqui do sermão, baixa para você. Então esse aqui está disponível. Porém, se você fizer a assinatura, você vai ter acesso a mais de 70 sermões. Então aqui tem alguns apenas disponíveis, mas quem faz a assinatura
assinatura, tem acesso aqui, ó, por exemplo, eu posso ir aqui no menu, aqui sermões em PDF, tá? E tem acesso, além dos slides e cursos, né? Tem mais de 70 sermões aqui. Você vai clicando aqui embaixo e vai abrindo os sermões. Você pode buscar o sermão aqui pelo tema, pela passagem bíblica. Então, assim, é algo de excelência no EBD em Foco, que vai ajudar você que prega e ensina na sua igreja. Então, além de baixar os slides da EBD, acessar cursos, você vai acessar mais de 70 sermões. Fizemos uma atualização, viu? Mais de 70 estudos e sermões disponíveis aqui na plataforma, então acesse agora. Aí se você é assinante, se não é assinante, faça a sua assinatura. Bem, você acessa tudo isso no nosso site ebdemfoco.com ou envia uma mensagem no nosso WhatsApp para tirar alguma dúvida. Na descrição do vídeo tem o link do site e tem também o nosso WhatsApp. Texto áureo. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32. Lá em Efésios capítulo 5, Paulo escreve algo maravilhoso. Ele apresenta ali o relacionamento de um casal cristão, um casal que realmente segue a vontade de Deus, e compara, né, o relacionamento de um casal, o amor do casal, com o amor de Cristo pela igreja. Então ele vai fazendo esse paralelo, é algo muito bom. Ele fala assim, de grande é esse mistério, ou seja, esse relacionamento, essa comparação, isso é um mistério, isso é algo extraordinário, é algo que foi revelado para vocês. No caso, a respeito de Cristo e da igreja, e também comparando do relacionamento de um homem com uma mulher. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então nós estamos falando o tempo todo dos ataques que a igreja tem sofrido. E vem de todo lado esses ataques, mas a igreja ela tem que permanecer imaculada. É a noiva de Cristo que está se preparando para o grande casamento, para as bodas do Cordeiro. Então a gente tem que se manter ali firme no Evangelho. A igreja, ela é a guardiã da verdade revelada. Então ela não deve se manchar em hipótese alguma. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo 3, de 14 a 16. Então essa parte aqui nós vamos estudar no tópico 1 da nossa lição e também em Efésios 5, de 25 a 27 e versículo 32. Vamos estudar aí no tópico 2 e também vamos falar sobre esses temas no tópico 3. Então eu convido você a acompanhar aí. Eu não vou fazer a leitura aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente vai voltar nesses versículos aqui explicando eles em detalhes. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Aqui a gente percebe que a igreja tem as suas pautas definidas pela fé, pelo que está escrito na Bíblia Sagrada, pelo Evangelho. Então a igreja ela não precisa do mundo para dizer o que ela tem que defender ou deixar de defender. A igreja vai sofrer ataques, mas ela tem que estar preparada para não se render, né, às influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Então, observe que são os 3 tópicos que nós vamos estudar. Primeiro tópico, a natureza da igreja. Então, a gente vai falar de fato o que é a igreja, o relacionamento da igreja com Cristo, como que a igreja se relaciona com Cristo, a passagem de Efésios capítulo 5, e quais são as armas, né, que impedem essa mundanização. Então esses 3 tópicos vão ser explorados aqui com detalhes, e eu quero fazer uma observação aqui, porque o meu TCC de teologia foi sobre as igrejas do Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse. Eu posso até disponibilizar o meu TCC aí para download. Na verdade foi um artigo, né? Ele foi escrito em formato de artigo e eu fiz uma pesquisa sobre essas cartas, as cartas às igrejas ali do Apocalipse, né? Que João escreveu, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, e ali a conclusão que eu cheguei, assim, além de várias outras conclusões, mas uma que acho que encaixa bem aqui nessa lição, é que a igreja local ela é importante. A igreja local ela tem que preservar a sua santidade. A igreja local ela não pode ficar assim, a igreja de Cristo
é algo místico, é a composição de todos os salvos em Cristo Jesus, de todas as épocas, então ela não é importante. Não é assim que funciona. Apesar de nós termos esse entendimento de que a Igreja de Cristo é algo místico, que a gente não consegue ver, enxergar, que é a composição de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares, eu tenho que olhar para a minha igreja local e ver que ali nós temos um grupo de pessoas que pertence a esse grupo maior. Mas esse grupo menor que está ali, a minha comunidade de fé, que pode ser de 10 pessoas, 20, 50, 1000 pessoas, não importa a quantidade, aquilo ali é importante e nós temos que preservar. Olhando para as igrejas da Ásia, né, que João escreve em Apocalipse 2:3, tem uma delas que recebe uma repreensão. Não estou lembrado agora, mas é meio que tipo assim, se você não preservar a verdade, você vai perder o status de ser igreja, né? Entende? Depois você pode dar uma lida aí no meu TCC. E nós temos também no EBD em Foco, lá naquela parte de sermões, 8 sermões sobre as igrejas da Ásia. É um de introdução e depois um para cada igreja, em detalhes, para que você possa aprender mais desse assunto e ministrar na sua igreja. Então vale a pena você dar uma lida ali. Então a gente vai falar muito aqui da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja do Deus Vivo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. É uma passagem que a gente vai estudar bastante aqui. Tópico 1. A natureza da Igreja do Deus Vivo. 1.1. A casa do Deus Vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus Vivo. Então essa passagem aqui de 1 Timóteo deixa bem claro, né, que Paulo está dando orientação ali para esse jovem pastor, que era pastor da igreja de Éfeso. Observe que ele pastoreava uma igreja muito importante, né, que ele tinha que andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então a expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Então quando Paulo usa casa de Deus, pode ser que ele tenha isso em mente, né? No caso, ele tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento, então tem um paralelo aí. Aqui a gente pode fazer a seguinte observação: quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela está preocupada com o local de adoração, porque na visão dos judeus, a adoração tinha que acontecer no templo em Jerusalém, porque ali era a casa do Senhor, ali é a casa de Deus. A gente vê isso, de fato, no Antigo Testamento, né? Enquanto os samaritanos diziam que a adoração era no Monte Gerizim. E aí Jesus fala para ela assim: olha, Deus é Espírito. O que importa é que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então ali Jesus mostra que Deus não está confinado a uma casa, a um templo. E esse pensamento ele já existia no Antigo Testamento. Aí ele continua no Novo Testamento. Jesus vai deixar isso bem claro. Então a gente vê que no Novo Testamento esse entendimento ele é mais profundo. Deus não está confinado ali em um templo, tá? Ele habita no universo como um todo. Então isso aqui é bem claro, né? E o mais importante é a maneira que nós vamos adorar a Deus. Vamos lá, continuando na lição. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Então, quando Paulo fala casa de Deus ali na carta a Timóteo, ele complementa que é a igreja do Deus vivo. Então, Paulo deixa bem claro que Deus não está confinado ao templo, que a casa de Deus inclui aí todos os membros da igreja. Então a gente tem um conjunto de pessoas. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. Podemos observar que o apóstolo Paulo tem várias palavras, várias maneiras diferentes de se referir à mesma coisa. No caso, quando ele fala domésticos da fé, ele está falando da igreja de Cristo, que é composta por pessoas. Quando ele fala o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, que é composta por pessoas. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história humana. Então aqui a gente vê que Deus está fora parte da criação, ele não faz parte da criação, mas ele se relaciona com a criação. Ele não é esse Deus criado pelos seres humanos. Ídolos mortos que não
assim, que não faz o menor sentido existir, são vazios em si mesmos. A gente crê no Deus verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas, um Deus que se preocupa com cada criatura, com cada ser que Ele criou que habita nesse universo. Atos 17:24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então está bem claro aqui em Atos 17:24 que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não está confinado a um templo construído por mãos humanas. 1.2. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Essa passagem aqui ela é muito importante, a parte B aí do capítulo 3, versículo 15 de 1 Timóteo. Então, nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. 2 Timóteo 1, 13 e 14 fala assim, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui a gente observa Paulo dando conselhos para Timóteo para que ele possa guardar o modelo das sãs palavras. Por quê? Porque a igreja ela é a coluna e firmeza da verdade. Coluna aqui tem a ver com sustentação. A igreja ela defende o verdadeiro evangelho. Ela defende a verdade que o mundo não conhece. Então é a igreja que apresenta essa verdade. Como Timóteo era pastor em Éfeso e lá em Éfeso tinha o templo da deusa Diana, que tinha várias colunas, né? E as colunas sustentavam o templo. Então Paulo usa uma linguagem que as pessoas já estavam acostumadas a ouvir. Só que ele coloca aqui que a igreja ela é a coluna não de um templo qualquer, de um templo feito por mãos humanas, mas ela é a coluna da firmeza da verdade, porque ela sustenta a verdade e ela apresenta essa verdade ao mundo. Então nós temos que guardar dentro de nós, né, o modelo das sãs palavras, no caso o evangelho, e apresentar esse evangelho ao mundo. Essa verdade é o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Então a gente está guardando algo precioso, as doutrinas bíblicas que são imutáveis, que elas não se transformam, elas não mudam. E a gente tem que pregar e apresentar esse evangelho, as boas novas, para que mais pessoas possam conhecer. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do evangelho. Mateus 28, 19 e 20. O escritor da revista cita Mateus 28, 20, mas eu resolvi colocar o versículo 19 também. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então isso aqui é responsabilidade da igreja. Ela tem que dar testemunho, ela tem que defender a verdade, apresentar a verdade, impactar o mundo com essa verdade. Desse modo, no zelo pela palavra, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Então, essa defesa da verdade, ela vai operar de várias maneiras diferentes, várias áreas na igreja, e uma delas é a questão da liderança, que tem que procurar manter a integridade da doutrina correta, porque assim a liderança da igreja tem que combater as heresias, os falsos mestres, apresentar o que está errado e mostrar a verdade. Então a gente tem esse papel aí muito importante. Então você que é professor de EBD, você faz parte desse trabalho. Você está aí defendendo a verdade do evangelho. Então se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, como está escrito ali em Mateus 5, 13 e 14, faz parte da passagem do Sermão do Monte. Então, se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Então, se nós nos corrompermos, vamos deixar de ser luz, vamos deixar de ser sal, não teremos nenhum valor. Tópico 1.3, o mistério da piedade. A verdade do evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Então, no versículo 16, parte A, Paulo continua passando as suas instruções para Timóteo. Ele fala da questão do mistério
mistério. Esse mistério não quer dizer que o evangelho seja algo misterioso, algo difícil de compreender. Não é nesse sentido. Paulo está falando de algo que foi oculto no passado, mas que agora foi revelado. Então, o mistério da piedade é justamente o evangelho revelado. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos. Então, como eu já adiantei, Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, esse mistério do evangelho, que é Cristo como nosso Salvador, ficou oculto ali no passado, mas foi revelado agora. Então, aqui quando Paulo fala mistério, ele não está falando de algo difícil de compreender, algo que ainda está oculto. Não é isso. Ele está se referindo a algo que já foi revelado. Então, a gente já tem essa revelação, esse entendimento. A segunda palavra, no caso aqui a palavra piedade, retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade, o evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento. Vamos lá, fala assim o texto bíblico, 1 Timóteo 3,16. Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então aqui está bem claro que esse mistério, ao ser revelado, ele se manifesta de uma maneira extraordinária. Então ele se manifesta em carne, no caso Jesus encarnou, habitou entre nós, ele foi justificado em espírito, porque Jesus dependeu do espírito para tudo que ele fez, visto dos anjos significa que os anjos estiveram presentes no ministério de Jesus, no seu nascimento ali, a gente vê a presença dos anjos revelando Jesus como o Messias, na tentação ali estavam os anjos, então Jesus ele teve apoio no caso ali dos anjos o tempo todo, pregado aos gentios significa que o evangelho chegou aos gentios, aquele povo que no passado não tinha o mínimo de esperança, porque no caso a palavra de Deus estava somente entre os judeus, foi crido no mundo e recebido acima na glória, na sua ascensão. Assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade. 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. Então a gente defende esse evangelho e é esse evangelho que a igreja tem que pregar. É esse evangelho que a igreja tem que apresentar para o mundo. Apresentar Cristo como uma solução para o pecado, para todas as mazelas que existem nesse mundo. Somente a igreja é portadora dessa verdade. E nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que estamos aí inseridos na igreja, nós temos essa responsabilidade. Nós temos que apresentar essa verdade, viver essa verdade, defender essa verdade. Então o cristão, ele não pode ignorar. Todos os crentes são missionários. Todos os crentes têm a responsabilidade de apresentar Cristo, de defender Cristo, de se posicionar nessa sociedade corrompida como um embaixador de Cristo, como um representante de Cristo. Nós somos pequenos cristos, por isso nós temos que viver uma vida íntegra de santidade, dar exemplo defendendo o Evangelho. Tópico 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. 2.1, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui a gente tem o apóstolo Paulo usando uma figura de linguagem, já em Efésios, no caso Efésios capítulo 5, versículo 26. Então a igreja ela foi santificada, foi purificada, e aqui a gente tem uma lavagem, por meio da lavagem de água pela palavra. Essa passagem ela é um pouco polêmica, tem várias interpretações. Alguns defendem a ideia de que aqui tem uma referência ao batismo em águas, mas não é o batismo como um símbolo por si próprio, mas algo que vem acompanhado da palavra. Então a pessoa crer no evangelho, ela coloca essa palavra no seu coração e ela não recusa as águas e passa aí pelo batismo. É claro que tem outras interpretações, né, essa questão aqui de ser algo mais espiritual, a purificação do pecado, mas assim, independente da interpretação que você vai adotar para essa lavagem de água pela palavra, está falando realmente de uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, santificando.
No caso, santificando a minha, sua vida, santificando a igreja. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós fomos salvos por meio do sacrifício de Cristo, não foi por obras, não é por obras que nós vamos alcançar a salvação, e nós somos lavados, regenerados, renovados pelo Espírito Santo. Então isso aqui mostra que realmente quem está em Cristo tem uma nova criatura e tem uma vida limpa. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação, como está em Hebreus 13:12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então a gente tem que entender que a obra de Cristo na nossa vida ela é completa. Jesus, ele nos justificou, ou seja, ele tirou ali a condenação do pecado, mas ao mesmo tempo ele também nos santificou. A santificação também foi algo conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Então, ao morrer na cruz do Calvário, ele santificou a nossa vida, ele nos santifica. Então o seu povo é santificado pelo seu próprio sangue, ou seja, o sangue derramado por Cristo fora de Jerusalém. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos lavados pela verdade. Então, como eu comentei agora há pouco, quando Paulo fala da lavagem da água, alguns vão fazer referência ao batismo, já outros vão entender isso aqui como algo simbólico, falando da limpeza que nós, caso passamos pela palavra. Então o escritor da revista vai seguir essa linha aqui de interpretação, que no caso aqui está falando realmente de uma limpeza que é operada pela palavra, e a palavra de Deus que é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, nós temos que santificar a nossa vida. A santificação é algo diário. A gente tem que estar melhorando cada dia mais nos preocupando com Deus, estar próximo de Deus. Então a gente vai se separando do pecado cada vez mais. A palavra santo significa separado. Então eu estou me separando do mundo, me separando do pecado e me preparando para a volta do Senhor, para ver o Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então a santificação é algo contínuo que acontece hoje e vai até o último dia da nossa vida, até quando nós morremos. E aí depois vem a glorificação, que é quando nós estivermos lá no céu, livres, libertos por completo da presença do pecado. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Então, quando Cristo voltar, ele quer encontrar uma igreja perfeita. A igreja ela tem que ser perfeita. E ela só é perfeita se ela estiver alicerçada em Cristo, se ela estiver ligada ao noivo. Então é através do noivo, que é Cristo, que ela permanece sem mácula, ela permanece sem ruga. Ela é santa, ela é irrepreensível, ela não vai sofrer nenhum tipo de repreensão. Então a igreja ela tem que se encontrar com Cristo assim. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja como a do marido com a esposa. 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo está preocupado aqui em preparar o povo de Deus para se encontrar com Cristo em santidade. Então Paulo vai fazer essa analogia, essa comparação de
assim, do encontro da igreja de Cristo com Cristo, como o encontro de uma jovem virgem pura ao seu marido. Então Paulo tem em mente aqui o contexto da época dele, que o casamento ele tinha várias etapas, né? Até consumar o casamento tinha um noivado, que é totalmente diferente do noivado dos dias de hoje, que já era um relacionamento muito sério. A questão do noivado ali naquela época, né, já era meio que tipo assim, está tudo certo, tá? O noivado já é algo que já meio garantido, o casamento. Então, o período do noivado é um período em que a noiva está se preparando para se encontrar com seu marido, né? E ela vai se manter virgem, pura, santa, né? Então, assim é a posição da igreja hoje. A igreja está nesse momento de se encontrar com seu marido, que é Cristo, né? Com seu noivo. E nesse processo ela tem que se manter pura. Então Paulo usa essa linguagem, né, que naquela época era uma linguagem muito conhecida, um evento conhecido, um casamento era algo extraordinário. As festas de casamento naquela época duravam 7 dias, 10 dias, 14 dias. Não é igual hoje que a gente faz uma festa, algumas horinhas ali e acaba. Não, né, eram festas longas, porque era um momento marcante, né, marcava muito aquele casal e a sociedade como um todo. Então todos estavam preocupados. O casamento era algo muito belo, bonito, extraordinário, almejado, diferente de hoje, né, que muitos nem sequer querem casar, tá? Mas assim, quando a gente faz essa comparação da igreja sendo a noiva e Cristo noivo, como essa imagem nos dias de hoje já foi manchada, né? As pessoas não se importam muito com casamento. Aí no mundo as pessoas moram junto e depois se casam, né? O casamento se tornou algo simbólico apenas e assim às vezes enfraquece essa analogia na Bíblia, né? Quem está acostumado com o casamento na sociedade de hoje, ao ler essa passagem bíblica aqui de Coríntios, a passagem de Efésios 5, talvez não percebe a força que tem essa passagem. É por isso que a gente tem que contextualizar e entender que foi no contexto que Paulo estava vivendo ali, em que o casamento era visto como um acontecimento extraordinário, algo muito esperado, uma expectativa muito grande. Os amigos do noivo se reuniam com ele, as amigas da noiva se reuniam com ela, eles se encontravam, tinham as tochas, tinham todo um ritual, tinha toda uma expectativa, algo maravilhoso. E é assim que a igreja tem que estar. Quando Paulo faz essa comparação e apresenta a igreja como a noiva de Cristo, ele está falando, olha, vocês têm que estar empolgados, vocês têm que estar felizes, vai ser um acontecimento extraordinário, é algo maravilhoso. As bodas do Cordeiro que vão acontecer é uma festa extraordinária, diferente de tudo aquilo que vocês já viram. Então a linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem para a gente deixar todo mundo empolgado. Realmente todo crente tem que ficar muito, muito, muito feliz, empolgado com essa fase que a igreja está passando, de se preparar para encontrar-se com seu noivo. Assim a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Então a igreja que se porta de fato como uma noiva é uma igreja que está realmente feliz, alegre, contente, se preparando, pensando nos mínimos detalhes para encontrar-se com seu noivo. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Então a santificação vem de Cristo, é Ele que santifica a igreja para que a igreja se encontre com Ele ali de fato pura, santa, imaculada. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Então as bodas do Cordeiro que vão acontecer após esse grande encontro, né, está ali reservado somente àqueles que de fato, né, pertencem à igreja. Então as bodas vão acontecer com a igreja e o noivo. Basicamente isso. E quem são os convidados? Vamos colocar os anjos aí como convidados, mas ali é um acontecimento extraordinário para a noiva e o noivo. Tá? A noiva e o noivo. O propósito é isso. Imagina um casamento que não tem uma noiva e um noivo. Não é casamento. Imagina uma festa de casamento naquele contexto que Paulo estava vivendo, que durava uma semana. E aí no terceiro dia de festa, o noivo tivesse um ataque cardíaco e morria. Acabava a festa. Não faz sentido
ter a festa se não tem o noivo? Se não tem o noivo e a noiva consumando o casamento, para que ter festa? Então a festa gira em torno do noivo e da noiva. Assim serão as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, ela vai existir porque tem a noiva e o noivo. Eles se encontram. A festa é para eles. É deles. A festa é deles. Os outros participam ali de como convidados. Mas a festa é para o noivo e a noiva. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem devida veste nupcial. É claro que aqui é dentro de um contexto de parábola e a gente tem que estudar a parábola para explicar com detalhes. Porém, fazendo uma ponte aqui com a passagem de Efésios, que nós estamos estudando, fica bem claro que todos os crentes têm que estar preparados com a veste ideal para esse casamento. Encerrando o tópico 2, vamos entrar agora no tópico 3, as armas da Igreja do Deus Vivo. 3.1, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. Lucas 21:33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque as palavras de Cristo é a verdade. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pilatos, quando estava ali diante de Jesus, ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Mas a própria verdade estava ali do lado dele. Aí Pilatos não conseguiu enxergar essa verdade. Então a gente tem essa verdade bíblica que é absoluta e imutável, ou seja, ela não muda em hipótese alguma, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então só existe uma verdade nesse mundo e essa verdade é o Evangelho, é o próprio Cristo. E por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, nós somos os guardiões dessa verdade e nós somos também aqueles que apresentamos essa verdade ao mundo. Nós mostramos essa verdade para que as pessoas possam conhecer. Então, para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Jesus conta várias parábolas, a dos 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo fiel, as 10 minas. Todas essas parábolas estão falando de responsabilidade espiritual, de você receber algo que é extraordinário como o Evangelho e dar valor para isso. A parábola, por exemplo, dos talentos, ela é muito mal interpretada. O pessoal usa essa parábola para falar de talento como dom. Use o seu dom, use o seu talento para Deus. E não é isso. A palavra talento aqui é uma quantidade de dinheiro. Eles receberam uma quantidade de dinheiro muito grande. Até mesmo aquele que recebeu um talento, recebeu algo muito grande, um valor muito alto. Só que ele não valorizou aquilo ali que ele recebeu. Então, aqui está falando de você valorizar o que você recebe de Cristo. Essa parábola, ela está falando nesse sentido. Então, aquele que recebeu um talento e enterrou o seu talento, ele menosprezou o Evangelho. É isso. Então o Evangelho é algo extraordinário. Nós não podemos menosprezar o Evangelho. Nós temos que valorizar o Evangelho, valorizar essa palavra de salvação. Então todas essas parábolas aqui vão nesse sentido e a gente tem que aplicar isso na nossa vida. Vamos dar valor para o Evangelho que nós recebemos. Então todas essas parábolas trazem a imagem de responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Jesus vai voltar a qualquer momento e nós temos que estar na expectativa ali que quando ele chegar nos encontrar trabalhando, valorizando aquilo que ele deixou nas nossas mãos. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Então aqui não tem negociação, como aconteceu ali com aquele que enterrou o talento. Ele ficou tentando explicar por que ele enterrou e tal. Não, meu amigo, já era, você perdeu. Você não valorizou o que você recebeu. Eu vou tomar isso de você e vou dar para aquele que tem mais. Então ali tem a ver com condenação, significa que ele não valorizou o Evangelho. Então ele perdeu por completo. Então a gente tem que valorizar, cumprir, o que Jesus colocou na nossa responsabilidade. Assim a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. 2 Timóteo 4:2. E pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo.
Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. É claro que Paulo está falando aqui para um pastor da igreja, mas é responsabilidade de todo crente dar testemunho onde ele passa. É responsabilidade de todo crente ali num grupo do WhatsApp da empresa, por exemplo, quando alguém começar a ofender alguém, ofender outro, entrar com a palavra branda, olha, vamos parar com ofensas, vamos respeitar o próximo. Então, assim, o crente ele tem que servir como mediador, ele tem que dar testemunho. E o que a gente vê muitas vezes é o contrário. Às vezes quem está ofendendo alguém no grupo do WhatsApp da empresa é o próprio crente. Enfim, no grupo de amigos, da família, entende? Então, assim, a gente tem que dar testemunho. Às vezes, quando a gente fala assim, o crente tem que pregar o evangelho o tempo todo, tem pessoas que acham que a gente tem que ficar falando o tempo todo, Jesus salva, Jesus te ama, você tem que aceitar Jesus e tal, se você não aceitar, você vai para o inferno. Quem fica assim o tempo todo é tido como alguém muito chato, né? Ninguém vai ficar fazendo isso. Quem fica fazendo isso não é bem visto pela sociedade, por ninguém quer por perto. Então, assim, pregar o evangelho o tempo todo é você dar testemunho de Cristo o tempo todo. É você mostrar que você é fiel a Cristo o tempo todo. Você não vai contar mentira, você não vai falar palavrão, você não vai tratar mal a ninguém, você não vai, tratar alguém com preconceito, você não vai ser racista, você vai tratar com respeito. O teu comportamento vai ser diferenciado em todas as áreas da sua vida. Então, pregar o evangelho é justamente isso, é através do seu testemunho. E é claro que você vai chegar o momento que você vai falar de Jesus, que você vai explicar para alguém o que é salvação, o que é crer em Jesus, vai falar de oração, vai falar de milagre, vai falar da Bíblia. Porém, você tem que viver o evangelho na prática o tempo todo, porque no momento que você for falar, a pessoa vai olhar para a sua vida, vai comparar o que você está falando com o que você vive. E se você não vive o evangelho, essa pessoa que você está pregando não vai ouvir a tua mensagem. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Bem, vamos lá. Tópico 3.2, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Isso aqui é muito importante porque a liderança da igreja tem esse papel, essa função, né, de edificar a igreja. E edificar a igreja significa preparar todos os crentes para que todos de fato sejam missionários. Então todo crente é um missionário. Todo crente está defendendo o evangelho na sua comunidade, no seu trabalho, na sua escola, nos grupos do WhatsApp que participa, né? Eu gosto de falar de grupos do WhatsApp porque às vezes a gente fica fazendo distinção de vida no meio digital e vida pessoal ali sem ser no digital. E não existe isso, tá? Hoje em dia tá tudo uma coisa só, então você tem que ter um comportamento íntegro em qualquer plataforma digital, assim como tem na sua vida cotidiana fora do mundo digital. Vamos lá. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3,2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, todos aqueles que exercem qualquer cargo de liderança na igreja têm essa responsabilidade de ensinar para formar missionários. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui Paulo está falando assim, olha, a doutrina, a verdadeira doutrina, ela serve para tudo. Então se você for fiel à palavra, conforme a doutrina, você vai admoestar, ou seja, você vai, né, falar com alguém que é crente e ajudar essa pessoa em algum problema que ela está passando. Mas também você vai convencer os contradizentes, aqueles que são contrários à fé cristã, você vai também através da sã doutrina. Então nós temos que compreender as Escrituras para que nós possamos de fato usar isso na prática, no dia a dia. A teologia ela tem uma implicação prática, né, de você apresentar isso no cotidiano. Então desse modo um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Então você que é professor da EBD, você faz parte dessa liderança e você tem que ser fiel às Escrituras, né, mostrar que realmente, né, a verdade bíblica ela ocupa o primeiro lugar na sua vida e no ensino da sua igreja.
Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Aqui eu achei um pouco confuso esse texto, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Que no finalzinho ficou explicado, né? Quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Ou seja, pessoas vão para o púlpito pregar e prega tudo menos Bíblia. Às vezes lê um versículo só para ter uma base ali do que ele vai falar, mas não explica essa passagem bíblica, não explica o versículo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a pregação. A pregação é uma responsabilidade muito grande. No EBD em Foco nós temos um curso para pregadores, tá? Tá lá o nosso curso, está disponível para quem é assinante, tem slides também sobre esse tema. Enfim, a gente tem sermões prontos que ajudam bastante. A maior parte dos nossos sermões eles são expositivos, significa que explica o texto bíblico. Então, o que eu acho muito importante é essa maneira de ensinar na igreja. Você lê o texto bíblico e explicar o texto bíblico. Não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8,32 diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, se na igreja não se prega a verdade, se na igreja não prega a palavra de Deus, não prega a Bíblia, como que o pecador vai se arrepender? Como que o pecador vai ser liberto do pecado? Como que as pessoas vão se arrepender do pecado se o que está sendo pregado não é o evangelho? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque se as pessoas estão se convertendo e o que está sendo pregado no evangelho, elas estão se convertendo a quê mesmo? Porque se não foi apresentado o evangelho, não tem salvação. Então tem que ser apresentado o evangelho. Quando o evangelho é apresentado, aí de fato tem uma salvação verdadeira em Cristo Jesus. Tem igrejas por aí que nunca mais ninguém se converteu. Será por quê? Será que o pastor já parou para refletir sobre isso? Será que realmente estão pregando o evangelho? Porque o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação. Chegamos na nossa conclusão. Vamos ler aqui. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Então, assim, a Igreja de Cristo tem que permanecer pura, imaculada. Ela tem a responsabilidade de ensinar a palavra, de apresentar o verdadeiro evangelho, porque somente esse evangelho verdadeiro é que vai libertar o pecador. Então, somente a mensagem da cruz realmente, né, que apresenta ali Cristo como aquele que encarnou, viveu por nós, morreu, pagou o preço, ressuscitou, subiu aos céus. Somente essa mensagem é que liberta, que salva. Então é essa mensagem que tem que ser pregada. Tá? Muitas igrejas abandonaram essa mensagem, deixaram de pregar o evangelho, prega qualquer outra coisa, menos evangelho. Então a gente tem que falar de Jesus, tem que falar do evangelho, tem que apresentar Cristo para o mundo. Esse é o papel da igreja. Amém? Antes de encerrar aqui, só fazer uma pequena observação, que esse tema ele é muito amplo. A gente falou aqui de várias coisas que podem se aprofundar. A gente pode realmente aprofundar mais e mais em cada tema tratado. A gente pode falar sobre a origem da igreja também, quando que a igreja começou. Então, assim, são vários debates importantíssimos que podem ser realizados, que não deu para fazer tudo aqui nessa aula, né? Mas no vídeo de destaque eu pretendo abordar algumas coisas aí de forma mais profunda. E você que é professor da EBD e chegou até aqui, deixe seu comentário. Você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, professores da EBD, alunos da EBD. Tenho certeza que vai ser uma benção. Vamos lá, encerrando aqui, temos as perguntas, né, para quem vai usar o slide na igreja. E se você é professor da EBD, já usou o slide, pode mandar uma foto para nós. Tá? Só reforçando aqui o nosso conteúdo, né, o conteúdo da assinatura. Nós temos aí slides de adultos, de jovens, vários bônus, sermões em PDF, curso de bastologia, cursos diversos, conteúdo bem completo na nossa plataforma. Porque na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.